Olá, boa noite a todos, irmãos. Seja bem-vindo nessa live. O tema de hoje é a lei de Deus. Vamos estudar sobre a lei de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que vão participar, que vão estudar conosco a palavra de Deus. Boa noite. Sintam-se à vontade nesta página, meus queridos irmãos. Estamos aqui para mais um estudo. Espero que estejam cá conosco para que possamos estudar mais sobre as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é infinitas. Podemos demorar anos, décadas e séculos. Temos um irmão presente conosco. Seja bem-vindo, irmão. Deus te abençoe. O tema de hoje é a lei de Deus. Muito obrigado por estar atento. Pai, já são dois irmãos. Muito obrigado, irmãos, por comparecer conosco. O tema de hoje é a lei de Deus. Convida mais irmão a compartilhar esta live. É mais um dia de aprendizado da palavra de Deus. É muito melhor gastar nosso tempo a estudar a palavra de Deus. Isso é muito melhor. Vai nos dar entendimento de cima. Vai nos dar também conhecimento do nosso Deus, que é o Deus maravilhoso. Além de queimar nosso tempo com coisas de mundanismo, vamos queimar nosso tempo a aprender coisas que nos dão a vida eterna, as coisas que nos dão o entendimento que leva à vida eterna. Sim, é verdade. Por isso, mais um outro irmão, bem-vindo. Já são três irmãos, muito obrigado. Seja bem-vindo a todos. Põe seu like, compartilha, escreve de onde está nos assistindo, que será muito bom nós também saudar-te aqui. Sim, é então muito bom. Tem que deixar um comentário para nós poder saudar-te. Sim, para nós sabermos de onde irmãos estão nos a assistir. Sim. Nós somos de Moçambique. Sim. Depois da canção terminar, vamos iniciar com o nosso estudo. A nossa canção acabou. É o tempo de começarmos o estudo da palavra de Deus. Antes de começarmos o estudo, vamos orar, falando com nosso Deus, para que Ele nos dê o melhor entendimento da sua palavra, para que o diabo não nos perturbe durante o nosso live. Irmão, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, obrigado por o tempo que nos concedeu. Senhor, queremos estudar a sua palavra aqui. Nos ajuda, nos dá o melhor entendimento. Não deixa o inimigo nos perturbar aqui. Não deixa o inimigo invadir esse estudo. Pai, nos ajuda para que possamos ter o melhor entendimento da sua palavra. Abençoe esses irmãos que estão conosco aqui presentes. Muito obrigado por a arma desses irmãos. Muito obrigado por tudo. Entrego essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Já são 4 irmãos. Muito obrigado os 4 irmãos assistindo a gente. Muito obrigado. O tema de hoje é a lei de Deus. Como deixei aí na descrição. O que é a lei de Deus? Aí vamos entrar nas definições do que se trata da lei de Deus. Sim. Quando se trata da lei de Deus, é como se fosse um pai. Ele fala: meu filho não pode fazer isso, porque isso não me agrada. Isso é que se considera como a lei, porque quando você quebra a voz de seu pai, automaticamente você não está a obedecer aquela voz de seu pai. Então, é como se trata a lei de Deus, ou os mandamentos de Deus. É o mesmo, são palavras ditas com Deus, que Ele proíbe o que Ele não quer. Mas quando fazemos o que Ele não quer, o Deus também se sente, Ele fica triste, porque nós estaremos a ofender, porque estaremos a fazer o que Ele não se agrada. É como se, irmãos, alguém fazer o que você não gosta, você nunca vai ficar feliz a gostar disso. Você zanga porque a pessoa estará a te machucar. Então, vamos ver também o que a Bíblia diz. Irmão, vamos começar Deuteronômio 4:13. Leia o que diz a palavra de nosso Deus. Sim, 4:13. Sim, pode. O que diz a palavra de Deus? Deuteronômio 4:13. Leia, irmão. Assim diz as Escrituras. Sim. E ele anunciou a aliança que vocês devem obedecer. Sim. Os 10 mandamentos. Sim. E os escreveu em 2 placas de pedras. Sim. A Bíblia já deixa bem claro que Deus anunciou os seus mandamentos, que são 10 mandamentos. Ele escreveu na tábua
da pedra. Irmão, sabia o que simboliza a tábua Deus escrever na pedra? Não. A pedra significa a perpetuidade da lei, porque a pedra dura muito. Então, quando Deus se trata de escrever na pedra, seria um lembrete para seus filhos, para não esquecer dessa lei. Então, irmão, a Bíblia é muito bem clara nesse aspecto. Quando se trata da lei de Deus, estaremos falando daqui Deus nos agrada. Então, nós os cristãos, Deus colocou limite. Se quer me servir, tem outros regras que você deve seguir. Amar a mim em cima de todas as coisas e amar seu próximo. Quando se trata desses dois mandamentos, muitos irmãos confundem com esses mandamentos, amar a Deus em cima de tudo e amar o seu próximo. Tudo que se baseia no resumo de 10 mandamentos, porque tudo é amar, tudo se baseia os 10 mandamentos, quatro leis só direciona o homem a Deus, mas os seis mandamentos, também, os 6 leis também direciona o homem e o próximo e a mim. E mais também o próprio Deus, porque quando alguém que mata, ele é amarrado aqui na terra, também entra na prisão, mas também com Deus também é problema também de matar. Então, aqui vamos falar sobre a lei de Deus. Sim, para iniciar de tudo, mesmo aqui no mundo temos lei, na escola temos lei, no hospital temos lei, em toda instituição, seja pública ou privada, temos lei. Para iniciar, vamos definir, segundo aqui está no mundo, o que é lei. Leis são regulamentos de uma Constituição que serve para o bom funcionamento de tal. Já entendemos que leis são normas ou regras que servem para um bom funcionamento de uma instituição. Então, Deus estabeleceu a lei para os seus filhos. Então, se nós obedecíamos essas leis e não quebrarmos nenhuma delas, o mundo seria perfeito até hoje. Só como quebramos as leis e infringimos muito a lei, por isso nós estamos perante vários tipos de decadências que acontecem aqui no mundo. Sim. Irmãos, a lei de Deus serve para apontar o pecado. Sabe, quando alguém disse que a lei não existe, automaticamente está tentando dizer que não existe o pecado, porque o que aponta o pecado é o próprio a lei. Sim. Bom, como torna o pecado? É fazer o que Deus não se agrada. Isso é a definição da lei. A lei é a voz de Deus que fala, não pode fazer isso. Quando você rouba, você está quebrar a voz do próprio Deus, porque Deus é que proibiu, não pode matar. Quando você mata, você estará a cortar o próprio rei de Deus. Então, estará desobedecendo o próprio Deus. Então, vamos continuar. Êxodo 23. Diz o que é a palavra de Deus? Vamos junto, aqui estudamos a palavra de Deus sem parcialidade. A Escritura Sagrada é que fala, porque as Escrituras todas são inspiradas. Não menosprezamos a Bíblia, que essa parte vamos estudar, essa parte não estudamos. Toda a parte da Bíblia vamos estudar, porque é a palavra de Deus. Também a Bíblia é o meio que Deus usa para comunicar conosco. Então, nós vamos estudar a palavra. Não importa alguém gosta ou não gosta, nós vamos estudar porque são palavras de Deus. Vamos ler, diz o que é a palavra de Deus? Êxodo 20, capítulo 23. Sim. Não adorem outros deuses além de mim. Sim. 4. Sim. Não façam nenhum ídolo, nenhuma imagem daquilo que existe no céu ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Aí Deus começa a detalhar os 10 mandamentos, as leis, que é a base de todas as leis, que são chamadas lei moral, que são 10 mandamentos. Deus começa a dizer, não terá outros deuses diante de mim, não me substitui com outras coisas, porque eu sou o Criador de tudo, não coloca outra coisa em cima de mim, e eu é que sou o seu Criador. Então tenha cuidado ao cumprir essas regras. Sim. Então, as leis devem ser bem ditas e bem ditadas, porque aqui está bem esclarecido. A lei já começa quando Deus entrega as pedras a Moisés e Moisés desce com as pedras, as tábuas, escritos os 10 mandamentos. Então,
O primeiro mandamento: não adorem outros deuses além de mim. O Pai que nos criou e criou o mundo, Ele quer que nós não adoramos outros deuses, ou façamos ídolos ou imagens debaixo da água, nem na terra, nem no que está no céu, e adorar. Porque hoje em dia este mandamento aqui, muitos já estão a quebrar. A maioria já estão a quebrar esta lei aqui, que é a primeira lei que vem nas tábuas. Porque outros já fazem cimento dele, misturam com pedra, e que esse cimento aí põe em frente ao altar, começa a ser adorado. Outros fazem desenho de sol, chamam de Zeus, sol de quem, estrelas, e começam a adorar. Então, a lei de Deus, irmão, nós sempre falamos que se você ir procurar um trabalho numa empresa, toda empresa tem as suas normas que você deve seguir. Sim. Como funcionário regular daí. Sim. Então, o próprio Deus também colocou as suas leis, que é chamado lei moral. Essa lei, a Bíblia diz que quando Deus ordena Moisés a fazer tabernáculo, Deus primeiro lhe mostra o mesmo o tabernáculo parecido com ele que estava lá no céu. Deus disse, faça o mesmo, de acordo com aquele que está no céu. Então, tudo que ele feito aqui com Moisés copiava o que estava no céu. Sim. Então, os 10 mandamentos, Deus é que escreveu. Olha, irmão, muitas coisas Moisés escreveu por sua mão, mas nos 10 mandamentos, próprio Deus escreveu sozinho. Mas sim, você já imaginou por que Deus se incomodou vir escrever sozinho? Sim. Enquanto outros reis, outras coisas, Moisés Deus só ordenava Moisés a escrever. Sim. Mas quando se trata de 10 mandamentos, o próprio Deus é que veio escrever com sua dedo na pedra. Irmão, será que Moisés não era capaz de escrever na pedra? Era capaz. Sim. Mas por que Deus veio escrever com a própria sua mão? Irmão, aqui tem muita importância da lei. Quando somos cristãos, quando começamos a desprezar a lei, esse é outro aspecto que o próprio diabo quer que os filhos de Deus façam isso, menosprezar a lei de Deus. Irmão, não brinca. Quando se trata da lei de Deus, muitos misturam que nós estamos debaixo da graça, nós estamos mais debaixo da lei. Começa a ver, a lei não tem verdade porque nós estamos embaixo da graça. A lei já não vale nada. Até outros dizem, a lei só nos conduziu até Cristo, então agora a lei não tem funcionalidade. Irmão, devemos saber, a lei é que ponta o próprio pecado. Sim. Sem existir a lei, todos nós somos santos. Sem existir a lei, todos somos inculpáveis. Ninguém tem problema aqui. Sim. Mas para você ter o pecado, é a lei que te aponta. A lei, o que serve? Irmão, a lei não tem graça. A lei serve só para apontar. Deus estabeleceu a lei para mostrar a vontade dele, o que ele quer. É como se fosse você coloca a lei na sua casa para mostrar aos seus filhos o que você quer. Então, é o mesmo que o próprio nosso Deus fez. Ele escreveu seus leis, 10 mandamentos. O primeiro mandamento se trata de não ter outros deuses diante de mim. Jesus falou também, colocas o reino de Deus em primeiro lugar. Deus deve ser em primeiro lugar. Não podemos também confiar outra força que além de Deus. O Deus Todo-Poderoso é que nós devemos confiar, porque é o nosso próprio Deus. O segundo mandamento, leia, irmão. O segundo mandamento fala sobre... Espera, não lê. Fala sobre fazer imagem esculpida. Não faça uma imagem do coisa que está no céu, ou da terra, ou debaixo d'água. Não faz qualquer imagem, porque quando você adora, você estará provocando o próprio Deus. Porque você estará substituindo o próprio nosso Deus. Porque Deus não tem outra forma de ser adorado. Deus não usa outra imagem para ser adorado. Deus não quer isso, porque quer que você lhe adora diretamente. Não tenha mais outras coisas que você confia. Confia somente o Deus Todo-Poderoso, o Criador do mundo. O terceiro mandamento se trata de levar o nome de Deus em vão. Irmão, quando se trata de levar o nome de Deus em vão, é como se dizer
carregar o nome de Deus em vão. Porque alguém que é um cristão é alguém que carrega o nome do próprio Deus. Então, quando você carrega o nome de Deus para fazer coisa que não presta, aí você já está a carregar o nome de Deus em vão. Você se chama cristão, mas você bebe com os pecadores. Automaticamente você mostra que está a carregar o nome de Deus em vão. Então, o povo de Deus se chama por nome de Deus. Quando se trata homem de Deus, alguém está sendo chamado com o nome do próprio Deus. Então, se você é o homem de Deus, não pode ser alguém que carrega o nome de Deus em vão. Tem que carregar o nome de Deus que tem efeito e mostra que você, na verdade, carrega o nome do próprio Deus com o que faz ou com o que vive. O quarto mandamento se trata de guardar o sábado. Irmão, o sábado não é domingo, sábado é o sábado. Por que Deus coloca aí nos mandamentos que lembra-te dia de sábado? Qual é a importância de sábado para nós? Irmão, a Bíblia diz que o sábado foi estabelecido antes de entrar o pecado. A Bíblia que fala isso. O sábado foi estabelecido antes de entrar o pecado. Deus, quando terminou no dia sétimo, terminou no dia sexta, terminou no sexto dia, o sétimo ele descansou. Não é de que ele tinha cansado. Deus não cansa. Isaías deixa bem claro que o próprio Deus não cansa. Só Deus o quê? Ele cessou a obra dele tinha acabado. Ele deixou e descansou para dar exemplo para os seus filhos. Irmão, o próprio Deus é muito bom. Eu gosto muito do comportamento do nosso Deus. Porque Deus primeiro ele exerce essa coisa, depois dá ao outro. É como se Jesus disse: vive como eu vivi. Aí não tem como reclamar, porque Jesus já viveu o mesmo, o que devemos seguir. Então, tudo o que acontece nesse mundo, Jesus já sabe o que se passa. Então, o nosso Deus é muito bem. Quando se trata de lei de Deus, são esses os 10 mandamentos. E também tem também lei também de saúde. Vamos continuar. Não vamos pegar todas as leis, vamos continuar. Vamos Êxodo 31, 18. Diz o que é a palavra de Deus, irmão. Leia. Assim diz a Escritura. Sim. Êxodo 31, 18. Sim. Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 tábuas do testemunho. Sim. As tábuas escritas pelo dedo de Deus. Aqui já temos as tábuas escritas pelo dedo de Deus. O próprio Deus tirou a sua mão, o seu dedo, para poder escrever aí na tábua. E é de recordar que todo o livro de Gênesis até o Êxodo do Levítico, quem escreveu foi Moisés. Mas aqui nas tábuas, o próprio Senhor trouxe o seu dedo para poder escrever só. Para nós respeitarmos, deu mais valor. Vocês também devemos valorizar todos os 10 mandamentos. Porque não tem nenhum mandamento que aí Deus disse aqui, não vou escrever, quem vai escrever é você, nada. Aí foi ele, o próprio Deus, que escreveu aí nas tábuas. Então nós devemos mesmo guardar com certeza e com gratidão essas obras feitas por Deus. Aí a Bíblia já deixa bem claro também. Vamos continuar também. Êxodo 31, 15, 16. Lê, irmão, diz o quê? Sabe, quando Moisés foi levar a lei de Deus, primeiro lembramos que quando Moisés voltava lá no Monte Sinai, encontrou os povos de Deus a adorar outros deuses, a adorar aquele burro que foi feito de ouro. Moisés, por zangar, ele bateu aqueles leis, aquele tábua da lei embaixo. Mas Deus disse: leva mais outras pedras e eu vou escrever mais. Mas Deus não disse: como aqueles leis se partiu, Moisés, escreve mais, copia. Deus disse: vou escrever e eu mais. Vou repetir, vou escrever mais. Irmão, não brinca onde Deus vem escrever sozinho. Enquanto Moisés tinha a mão de escrever, mas Deus escreveu na pedra. Pedra é demonstração de durabilidade. Porque você pode me perguntar, onde eu encontrei essa informação de que a pedra é símbolo de durabilidade? Porque Jesus se compara como pedra, lembra?
Jesus se compara como pedra. Jesus, quando falava com Pedro, ele disse: você é uma pedra, é uma pedrinha, mas eu sou pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sim. Jesus estava se referindo como uma pedra que dura. Jesus também fala com aquele dando aquele exemplo, disse: aquele que ouve minhas palavras é comparado com um homem sábio que foi construído a sua casa na pedra. Tá vendo? A pedra é um símbolo da durabilidade, que dura para sempre. Então, Jesus também, Atos do Apóstolo 4, 11 até 12, diz que Jesus é a pedra angular que foi rejeitada com os construtores, mas que veio servir, mas que veio segurar todo casa. Irmão, Jesus também é símbolo da pedra. 1 Coríntios 10, 1 a descer, você há de ouvir que a pedra que Moisés bateu, aquela pedra que tirou a água lá, era símbolo do próprio Cristo. Irmão, a pedra é símbolo da durabilidade. Então, o próprio Deus escreveu na pedra para mostrar a importância desses mandamentos. Porque quando você quebra um deles, automaticamente está quebrando todos. Tiago já deixa bem claro que alguém que quebra um dos mandamentos está quebrando todos. Irmão, ninguém é salvo por guarda da lei. Ninguém. Não podemos confundir a salvação e a guardar a lei de Deus. Nós merecemos a graça porque, irmão, você já imaginou, se não tinha a lei, então a graça ia servir para o quê? Porque quando Deus te dá a graça, é que você já quebrou a lei dele. Então Deus concede a ti a graça para você se salvar. Então, se não tinha a lei, como a graça ia funcionar? Automaticamente a graça não ia funcionar, porque não tem o que se quebrar. Também quando tiramos a lei, não tem também o pecado. Então esse mundo não vai ser destruído. Ninguém está a pecar. Se não tem a lei, ninguém está a pecar, esse mundo não vai ser destruído. Irmão, vamos ver a importância da lei, porque é a própria voz de Deus. Abraão foi justificado pela fé, mas a Bíblia, Gênesis 26, 7 a 6, começar 5 até 7, diz que Abraão guardou meus estatutos, guardou minha lei, guardou meus mandamentos, guardou minhas ordenanças. Abraão também guardou a lei do próprio Deus, porque quando você guarda a lei de Deus, mostra que você obedece ao próprio Deus. Mas quando menospreza, automaticamente está a dizer que você quer servir, mas não quer obedecer. Porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus guarda seus mandamentos. Jesus deixa bem claro esse aspecto de você deve guardar os mandamentos dele. Vamos continuar. Êxodo 32, 15 a 16. Irmão, diz o quê? Aqui temos também irmão Leonardo ligado conosco. Muito obrigado, o nosso irmão. Aqui temos também irmão Amosi. Jesué. Temos também a voz de Deus, o nosso irmão de Maputo. Muito obrigado a todos os irmãos. Irmão Amos de Chimoio, irmão Leonardo daqui em Dombe. Muito obrigado por comparecer conosco. Compartilhe essa live para estudarmos junto, porque aqui estamos estudando a palavra de Deus, não do que o homem acha. O próprio a Bíblia que fala, aqui usamos a Bíblia e intérprete de si mesmo, porque quando nós continuamos no estudo, ao andar de tempo, iremos pegar Daniel, que é profecia, que é conhecido como profecia. Iremos também pegar Apocalipse, também que é conhecido como profecia. Então, vamos usar a escritura, vai interpretar a si mesmo. Leia, diz o que é a palavra de Deus, irmão. Então Moisés desceu do monte levando nas mãos as duas tábuas de pedra do Testamento. Sim. Que estava escrito nos dois lados, sim, na frente e atrás. Sim. 16. Sim. As tábuas de pedra tinham sido feitas por Deus. Sim. E os mandamentos que estavam gravados nelas tinham sido escritos por Deus. Irmão, o que está a ver? Os mandamentos foram feitos com Deus e as leis também foi feito com o próprio Deus. Você já se perguntou? Deus mandou Moisés fazer aquele tabernáculo. É o Moisés que fez. Irmão, sabia que a Bíblia diz que Deus não habita no templo que foi feito com o humano? Sim, a Bíblia diz que a morada que existe no céu é o próprio Deus que fez. Lembra, o santuário que existe no céu, onde Deus habita, não foi o homem que fez. Sim. Foi o próprio Deus que o fez. Sim. Tá vendo? Mas quando se trata quando Deus ordena para Moisés fazer tabernáculo, foi o próprio homem que fez, não foi o próprio Deus que fez. Mas quando se trata de 10 mandamentos, o próprio Deus é que escreveu. Não é de que Moisés não tinha mais tinta para escrever. Não é de que Moisés não tinha mais serviço a fazer. Irmão, tem um símbolo que está aí.
Muito mais Deus também o escreve também na pedra. Você sabe que há muito tempo a Bíblia também foi compilado através de foi tirado no papiro. Era escrito no papiro, mas quando se trata de 10 mandamentos foi escrito na pedra, foi colocado dentro da arca, onde tinha também maná e varão de Arão. Irmão, aí é onde tinha, quando a presença de Deus manifestava em cima da arca. A arca também, aqui na terra, ficava no Santíssimo, onde o sacerdote entrava por um só um dia em todo o ano. Mas era no 7º mês, dia 10. Irmão, vamos respeitar o nosso próprio Deus. A Bíblia já deixa bem claro que os mandamentos dele foi o próprio ele que escreveu. Leia Êxodo 22... 32, 19. Diz o quê? Vai? Êxodo 32, 19. Sim. Assim diz as escrituras. Sim. Moisés ficou muito irritado quando chegou ao acampamento e viu o bezerro de ouro e o povo dançando. Sim. Então atirou as tábuas ao chão e eles se partiram em pedaços junto ao monte. Moisés, quando viu que o povo tinha deixado seguindo a lei de Deus e estava dançando, roubando um bezerro de ouro, Moisés ficou zangado, partiu os 10 mandamentos. Mas Deus disse: faz mais outras tábuas, vou escrever a mim. Sim. A força não acabou, vou escrever mais. Irmão, fala, irmão. Sim, neste exato momento, Moisés... O que aconteceu? Demorou quanto tempo quando foi levar? 40 dias. Ele demorou 40 dias no Monte Sinai. Quando chegou lá no monte, ficou muito tempo a se preparar aquelas pedras, aquelas tábuas de pedra para levar ao povo. Então, este todo o tempo que ele estava lá no Monte Sinai, o povo lá embaixo ficaram a fazer um bezerro de ouro e começaram a adorar. Sim, a louvar os deuses. A louvar deuses, o que faziam do costume lá no Egito. Sim. Então eles tinham aquelas tradições na mente, até porque eles estavam no caminho para a terra prometida. Então, de acordo com as escrituras, pelo caminho, eles começaram a tirar as suas joias para construir esse tal bezerro de ouro. Então começaram a adorar. Então quando Moisés desceu com as tábuas, vendo aquilo aí, ficou muito irritado. Sim. Ficou muito chateado. Não gostou mesmo. Nem tão pouco. Por isso que ele... Você sabe, né? Pessoa é pessoa. Com aquela tanta raiva, não conseguiu se controlar, partiu as pedras no chão. E daí começou a dizer, vocês por que estão a fazer isso? Eu fui levar os mandamentos. E eles acharam que, esse Moisés, será que... Sabe, né? Como vocês se perguntam, o nosso líder, cadê? Desde até hoje, não vê mais 40 dias, nada. Então eles ficaram inconfortáveis com Moisés, que não viria mais. Então eles começaram a fazer essa estátua para ter um novo líder, porque possa lhes dirigir. A pergunta que podemos colocar é que, por que o pecado cada vez mais aumenta no mundo? Por quê? Vamos ler juntos. Será que a lei foi colocada só para um temporário? A lei foi colocada só para servir um tempo, depois sai? O que a Bíblia diz? Vamos ler Isaías 24, 5. Irmão, aqui lemos da Bíblia. Alguém quer rejeitar, pode rejeitar a própria Bíblia, porque nós vamos ler o que está na Bíblia. Isaías 24, 5. 24, 5. Aqui não usamos nossa interpretação. A própria Bíblia é intérprete de si mesma. Se alguém quer rejeitar a própria Bíblia, nós não somos culpados. Deus é que sabe lidar com aquele que rejeita a própria Bíblia. Leia, diz o que é a palavra de Deus. Assim diz. Sim. A terra está impura por causa dos seus habitantes. Sim. Eles violaram as leis de deuses. Sim. Desobedeceram as suas ordens. Sim. E quebraram a aliança eterna. Irmão, a Bíblia já deixa bem claro que o pecado porque aumenta nesse mundo. Aumenta porque os habitantes da terra desprezamos a lei de Deus. Sim. Menosprezamos a lei de Deus, que é a aliança para perpétua, a aliança eterna. Irmão, sim, a lei foi colocada para viver para sempre. Sim. A lei não é para ser anulada. Porque se quando não existe mais a lei, já não tem mais pecado. Sim, o pecado. Então, como você vai saber que isso é errado se não tem a lei?
A lei que aponta que isso é pecado. Paulo explica bem que se não tivesse a lei, eu não saberia o que é pecado. Ele começa a falar também aqui. Não estou dizendo que a lei e o pecado são a mesma coisa, são diferentes. A lei é santa e o pecado ganha força por causa da lei. Sim. Porque quando tiramos a lei, o pecado morre. Não existe mais que pode te condenar, porque quando se trata da lei, se trata da coisa que Deus disse que eu não quero. Você não pode obrigar ele a fazer o que ele não quer. Irmão, quando tratamos de graça, Deus sempre teve graça, não é para entrar na arca, foi graça que ele achou perante o Senhor. Adão e Eva, para continuar a viver, até nascer os filhos que veio mais existir, foi a própria graça do próprio Deus. Sim. Deus nunca disse que aqui no Novo Testamento vou começar a ter graça, lá não tinha graça. Sempre a lei existiu e a graça também existiu. Sim. Você não acredita que Elia foi no céu? A Bíblia diz que foi levado para o céu. Então, será que Elia foi levado, foi no céu por causa da sua obediência, de que ele era melhor? Não. É graça. A Bíblia diz também que Enoque também foi levado para o céu. Gênesis 5 fala que Enoque foi levado com Deus. Então, será que Enoque foi levado por causa que ele era melhor, era obediente maior? Não. É por causa da própria graça. Deus sempre é misericordioso. Salmo já deixa bem claro que a misericórdia de Deus dura para sempre. Então, quando se trata da lei de Deus, a lei de Deus é que aponta o pecado. Só que nós somos os seres imperfeitos. É por isso merecemos, Deus é que nos dá a sua graça, que é graça imerecida. Porque quando nós quebramos a lei de Deus, merecemos a punição que devemos receber por causa da quebra da lei. Mas a graça de Deus é que nos cobre. É por isso que Jesus morreu na cruz por nossa culpa. Porque quando se trata de pecador, é alguém que quebra os mandamentos do próprio Deus. Nem no dia de julgamento, Deus vai julgar usando a lei. Não vai julgar usando a graça. Ele vai usando a lei que o ser humano quebraram. Quando se trata de que a lei não existe, irmão, estamos tentando dizer que não vai ter mais julgamento e também não tem mais o quê? Pecado. É isso que a Bíblia já deixa bem claro, que o pecado aumenta no mundo porque os moradores da terra estão quebrando as leis do próprio Deus. Sim. É por isso que o pecado, dia após dia, está aumentando. Porque morte está acontecendo, a violência está acontecendo, roubo está acontecendo, muitas coisas estão acontecendo porque os habitantes da terra estão quebrando as leis de Deus. Sabia que esses dias, agora, o que dá medo mais é o ser humano do que animais. Nem o leão não é tímido do que o próprio ser humano. Ele fica na estrada para atacar o próprio ser humano. Mas tudo é quebrar a lei de Deus. É por isso que o pecado aumenta, porque os habitantes da terra menospreza a lei do próprio Deus. Isaías já deixa bem claro. O que leva a maldade a aumentar é quebrar a lei de Deus. Que outros dizem que a lei acabou. Estamos embaixo da graça. Irmão, a lei não salva ninguém. Mas a lei mostra o pecado. A lei é como espelho que te mostra onde não está bem arrumado. Então, é como o que a lei faz. Então, meus queridos irmãos, obrigado por comparecer aqui. Estamos a falar acerca do mandamento de Deus, a lei. Então, vimos que a maldade neste mundo está aumentando por causa dos nossos pecados. Nós já estamos a deixar de obedecer a Deus e por muitas vezes obedecer ser humano, devido querendo as coisas mundanas que são temporárias neste mundo. Então, nós devemos desobedecer esses seres humanos e tentarmos seguir a Deus. Se nós seguirmos a Deus, estaremos obedecendo os seus mandamentos. Há muitos que vão à igreja dizendo que eu sou um cristão porque eu vou à igreja. Não, o objetivo de ir à igreja é de ir aprender quais são os mandamentos de Deus e poder empatizar. Então muitos chegam num determinado sítio, colocam as suas religiões por aí e eles começam a pregar seu evangelho e daí tem suas leis que são diferenciadas daquilo que a lei de Deus manda. Então tem alguns irmãos que podem dizer nada, essa lei foi dada somente aos israelitas. Muitos eu costumo ver esses 10 mandamentos são dados aos israelitas. Então eu peço para os telespectadores aí para confirmar que esta lei aqui não foi dada somente aos israelitas. Irmão Leonardo está perguntando, os 10 mandamentos foram dados aos israelitas ou aos gentios?
Então, Irmão, quando se trata da lei de Deus, a lei de Deus é dado para todo. Então, se ponhamos que foi dado para israelita, então por que os seres humanos que vivem agora vai ser julgado por causa da imoralidade? Sim. Se é para só os judeus, não para só os judeus. Só o que acontece aqui. Naquele tempo existiam os judeus. Deus deu o povo que existia aí para ser a luz para outras nações. Sim. É como os cristãos. Deus nos dá a ordem para também ajudar os outros. Lembra, irmão, quando tentamos fazer essas, pensamos que só a lei só serve para os judeus, é que vai mostrar que nós não temos pecado. Sim. Porque vamos considerar que só o pecado é Adão que é pecador, porque é ele que foi dado a lei. Nós não fomos dado a lei. E nem era israelita também Adão. Sim. Então aqui também nesse estudo, vamos já mostrar onde iniciou a lei. Será que a lei só iniciou no Monte Sinai? Não. Vamos ver onde iniciou a lei. A Bíblia vai nos já mostrar. Então, a lei é para todos. Só que, naquele tempo, Deus escolheu os israelitas para representar o seu próprio nome. Então, isso ia andar até a geração futura, porque a Bíblia diz que dura para o sempre. Sabia que também Messias foi prometido a Abraão? Então, se levamos esse pensamento, vamos suponhar que a salvação não é para os gentios, não é para nós, é só para os judeus. Porque a Messias foi prometido para Abraão, mas o Messias morreu por nossa culpa também. Então, tudo que foi também dado, tem outra pessoa que era somente aí, mas a lei de Deus é para nós também, porque nós adoramos o próprio Deus que escreveu esses mandamentos. Sim. Porque Deus, no dia do julgamento, ele vai usar a lei. Não vai dizer para nada, você não pode julgar, porque a lei Deus israelita. Ele deu o povo que existia aí, mas que durava para o todo sempre. Porque quem mata agora está cometendo pecado. Quem faz imoralidade, ele está cometendo pecado. Irmão, a lei de Deus é para todo o povo, porque Deus vai julgar usando a lei. O que a Bíblia diz. Leia, irmão, também Salmos 111, 7. Vamos ouvir o que a palavra de Deus diz aí sobre a lei. Salmos 111, 7. Sim, diz o que a palavra de Deus. O nosso telespectador também leia, também confirma também o que estamos a ler aí. Se tens dúvida, coloca aí nos comentários, como o irmão Leonardo colocou aqui. Isso é muito importante, porque aqui estamos conversando. É estudo bíblico, não é pregação. Pregação é que você não é permitido falar. Aqui é estudo bíblico. Vamos conversar, coloca nos comentários, vamos responder. Leia, diz o quê? 111, 7. Sim. Assim diz a Escritura. Sim. Tudo o que ele faz é bom e justo. Sim. Podemos confiar em todos os seus mandamentos. Sim. 8. Espera aí. A Bíblia já diz que o que Deus faz é justo. Podemos confiar nos seus mandamentos. Continua 8. Diz o quê? 8. Sim. Eles permanecem para sempre. Irmão, confirma aí. Eles permanecem para sempre. As leis de Deus permanecem para sempre. Aí a Bíblia deixa bem claro que a lei de Deus permanece para sempre. Por que permanece para sempre? Porque o próprio dono permanece para o quê? Sempre. Irmão, isso está bem claro, não tem como discutir. Vamos ler. Salmos 119, 40. Diz o que, irmão? Leia. Salmos 119, 40. Sim. Diz o que é a palavra de Deus? Assim diz a Escritura Sagrada. Sim. Aqui usamos a Bíblia fala por si. Leia. Quero obedecer às suas instruções. Sim. Porque o Senhor é justo e deixe-me viver. Sim. Não. Leu 119, 40? 44? 44. Sim, leia 44. 44, assim diz a Escritura. Sim. Guardarei a sua lei continuamente. Sim. E para sempre. Sim. Sim. A lei de Deus se guarda para sempre. 45, leia. 45. Sim. Viverei tranquilo porque quero seguir as suas instruções. Viverei tranquilo porque quero seguir suas instruções. Sim. Irmão, a liberdade vem para obedecer a própria Deus. Aquela liberdade que o diabo dá, de que você pode ser você é liberto, faz o que quer, chila, passeia, faz tudo o que você quer do mundo. Isso, irmão, é fácil a liberdade. A verdade, liberdade é obedecer a própria Deus. Vai no 52, o mesmo, não pode sair antes de eu dizer. 152, vai. 152, 119 e 152. Capítulo 152. Não. 119, verso 52, assim diz a Escritura. Sim.
Há muito tempo que sei que as suas regras são válidas para sempre. A Bíblia, irmão Leonardo, entendeu? A lei de Deus dura para o sempre. Irmão, a lei de Deus não foi colocada como provisório, de que aqui deve servir, depois para. A lei de Deus dura para o próprio sempre. É como a salvação que Jesus veio morrer. É a salvação que dura para o sempre. Sim. Quando você aceita, vai ter a vida que dura para sempre. Muito obrigado, irmão. Fala, irmão. Eu ler o que irmão Otávio leu aqui. Sim, irmão Leonardo, para sua bem compreensão, vamos ler Éxodos 12, versículo 49. Vamos ler juntos aqui 12, 49. Assim diz a Escritura. Espero que aponte bem, porque será a sua resposta de acordo com a sua pergunta. Esta aqui, vamos. Esta mesma lei se aplicará a todos, quer sejam israelitas ou imigrantes que vivem entre vocês. Porque pelo caminho, quando estavam andando desde Moisés até Josué, tinha imigrantes que quando venciam a batalha, e como sempre venceram, os imigrantes sempre o quê? Seguiam o quê? Também outros saíram de Egito mesmo. Sim, tem também, né? Sim, tem outros que saíram também com o Egito, com os filhos de Israel. Viu, né? Tem outros que não eram israelitas, saíram também do Egito, seguiram a Deus. Ok, o que falou o irmão Leonardo aqui está bem perfeito. Ele não está a negar. Ele disse assim: está bem, entendo, mas como fica a lei que Jesus falou? Acho, em memória, Mateus e Lucas, aquele que disse, ele foi perguntado. Ele disse: o maior mandamento, ama o seu Deus e em cima de tudo. O segundo mandamento, ama o seu próximo como a ti mesmo. São esses mandamentos que você está dizendo, irmão Leonardo? Se são esses, coloca nos comentários, nós te responder. Se são esses, coloca nos comentários, nós saber que são esses dois mandamentos que Jesus falou. Vai? Então, vamos continuar. Sim. Onde iniciou a lei? Vamos juntos. Leia Éxodo 16:1. Onde iniciou a lei? Éxodo 16:1. Sim. Onde iniciou a lei? Sim. De Elim, sim, a comunidade de Israel saiu em direção ao deserto de Sin, que fica entre Elim e o Sinai. Sim. Chegaram ao deserto no dia 15 do segundo mês, depois de terem saído do Egito. Sim, continua. No deserto, toda a comunidade de Israel começou a murmurar contra Moisés e Arão. Sim. O povo dizia: seria melhor que o Senhor nos tivesse matado no Egito. Sim. Onde comíamos carne e pão com fruta. Sim. Vai. Agora nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Vai, continua, até no 4. 4. E o Senhor disse a Moisés: sim, vou fazer chover pão do céu para vocês. Sim. Uau! Sim. Todos os dias o povo deverá sair para pegar a comida que necessite nesse dia. Sim. Assim eu os porei à prova para saber se todos obedecem às minhas ordens ou não. Então, vamos ouvir. Quais são essas regras que Deus disse? Se a lei de Deus começa só no Sinai, qual é essas leis? A lei de Deus já existia, só que sim, era antes de ser escrita na pedra. Irmão, vamos entender. Você já lembrou, já leu aquela passagem que José estava lá no Egito. A esposa de Potifar começa a cobiçar, ele disse: deita comigo. Ele disse: não posso deitar contigo porque estarei quebrando a lei de Deus. Isso é pecado contra Deus. Então, como se a lei de Deus não existia, ele disse que se deitar com outra esposa, com a esposa de outro é pecado. Como ele sabia que isso é pecado? Se a lei de Deus não existia. Não existia. Irmão, existia a lei, o horário, de falar. Deus falou isso, era antes de ser escrito. Mas é escrito no Monte Sinai, na pedra. Mas a lei de Deus existia. Para vermos que a lei de Deus na verdade existia, vamos ler. Vai ler Gênesis 26:5. Diz o que é a palavra de Deus. Vamos ler. Aqui, irmão, vamos usar a Bíblia. 26:5. Sim, 26:5. Diz o que? Diz as Escrituras Sagradas. Sim, vai, leia.
Faço isto porque o seu pai Abraão me obedeceu. Sim. E fez tudo o que eu lhe ordenei. Sim. Abraão obedeceu às minhas ordens, mandamentos, regras e leis. Então, quais são esses que Deus, esse Abraão observou? Observou estatuto, ordenança, a lei e os mandamentos. Então, quais que Abraão obedeceu? Se não tinha a lei, olha, irmão, a Bíblia está bem clara, a Bíblia não entra em confusão. Só que Deus escreve na pedra para no tempo dos filhos de Israel, mas a lei de Deus continuava a existir. Irmão, ok, para ver que se não existia a lei, então aqueles antediluvianos, o que quebrou para Deus zangar? Porque quando para Deus zangar, é que ele quebrou a lei de Deus naquele tempo. Sim, irmão, sem a lei como chega a ofender o próprio Deus? Olha, no Gênesis 19 diz que aqueles de Sodoma e Gomorra quebravam a lei de Deus. Então, se a lei de Deus não existia, como Deus veio punir aquele de Sodoma e Gomorra se não tinha a lei de Deus? A lei de Deus sempre continuou. Vamos continuar. Oséias 6:7 diz o que é a palavra de Deus. Aqui temos também irmão Francisco B de Paulo. Muito obrigado por estar conosco ligado aqui. Deus abençoe. Estamos estudando sobre a lei de Deus. Irmão, a lei de Deus continuou. Oséias 6:7 diz o quê? Assim diz a Escritura Sagrada. Sim. Mas Efraim e Judá quebraram a aliança em Adão. Ali me enganaram. Sim. 8. Leu bem, irmão? Sim. Aqui está diz assim: mas eles trapassaram o concerto como Adão. Eles, portanto, o vazamento contra mim. Leia bem. Só que aqui está escrito em outra linguagem. Ok. Adão. E eu quero 6, leia 7. Sim. Mas Efraim e Judá quebraram a aliança em Adão. Ali me enganaram. Ok. Essa é a merda da revista corrigida. Aí está a dizer que eles também transgrediram a minha lei como fez Adão. Aqui já se compara aqui. Esses quebraram a minha lei como fez o próprio Adão. Porque Adão também quebrou a lei de Deus. Isso é que a Bíblia fala também. Para o pecado entrar é que o indivíduo quebrou a lei de Deus, desobedeceu a voz do próprio Deus. Porque quando se trata da lei de Deus, é a voz que Deus fala que não pode fazer. Mas quando alguém faz, já quebra aquela voz do próprio Deus. Porque isso de quebrar a voz de Deus se chama rebeldia. Quando se trata de rebelde é aquele que desobedece a voz do próprio Deus. Quando Deus disse não faz, você quando faz, você está a demonstrar que você é rebelde, como Lúcifer. Lúcifer foi lançado lá no céu por causa de desobedecer o próprio também lei de Deus. Vamos ler Salmos 19:7. O que diz a palavra de Deus? No livro de Salmos 19. 7, né? Ok, Tô lembrando a pergunta do irmão Leonardo está dizendo. Eu dizia, fora dito, não adulterarás, mas essa lei se encontra também no Mateus 5:27. Jesus não anulou, só ele ampliou. Ele diz que foi dito não pode adulterar, mas eu disse que eu digo que se você olhar com má intenção, você já adulterou no seu coração. Jesus não anulou aquela lei. Aquela lei continua, só Jesus ampliou. Até Jesus também ampliou aquela lei também que dizia que não matará. Ele disse, a lei disse não matará, mas eu digo se você também zangar contra seu irmão ou insultar seu irmão, também você é culpado de matar. E também de odiar seu irmão, você já torna culpado. Jesus amplia, não tira. Ele amplia, porque Jesus disse que veio cumprir a lei. Ele ampliou, porque Mateus 5:17 diz que Jesus não veio anular, veio cumprir. Então, Jesus amplia mais. Ele disse, se você ouviu que não pode adulterar, a lei disse que não pode adulterar. Eu disse, se você olhar mulher aí, com má intenção no seu coração, você já adulterou. Ele ampliou, aquela lei continua, mas ampliou. A lei disse, não matará. Eu disse, se você ficar com ódio com seu irmão, já matou. Irmão, a lei continua. Jesus ampliou. É Mateus 5, a partir de 23, descendo. É onde tem sua dúvida. Não é? Jesus já ampliou a lei. A lei continua, mas ele ampliou mais. Aumentou. Leia o que diz. Agora espera eu te explicar onde Jesus
onde Jesus o quê? Tirou a lei, onde anulou a lei. Vamos no Mateus 5, 38 a mais adiante. Vocês também ouviram o seguinte: olho por olho e dente por dente. E eu, porém, lhes digo: não se oponha aos perversos, mas ao contrário, se alguém lhe bater na face direita, vire-lhe também à esquerda. Sim, ele tira, coloca outro. Por quê? Irmão, a lei era em 4 aspectos. A lei moral, que são 10 mandamentos. A lei de saúde, esse também continua de animais impuros e animais limpos. Essa lei continua. E a lei civil, olho por olho. Dente por dente. E a lei cerimoniária. A lei cerimoniária apontava para o próprio Cristo, que era sacrificar animais. Aquela cerimônia que era feita no santuário era a lei cerimoniária que ordenava isso, e ele apontava para o próprio Cristo. Sim. Mas Jesus, quando veio, porque vamos entender bem, naquele tempo Deus permitiu o homem a vingar, porque quando você matava outra pessoa, você também deveria morrer. Mas Deus, essa lei, ele tirou aquela vingança no ser humano. Deus vai vingar nos últimos dias, porque quando alguém quebra dente de outro, não é permitido matar também, porque Jesus disse: deixa, dá mais outro face de ouro, perdoa, não devolva o mal por mal. Mas se esse alguém não arrepender, vai pagar no último dia. Essa lei continua, só que quem já exerce essa autoridade já é o próprio Deus, não é o ser humano. Porque o mesmo pecado que era pecado naquele tempo, agora mais é o pecado, né, irmão? Se você me quebrar meu dente ou tirar meu orelha, eu não posso te devolver. Mas se você, irmão, não arrepender, lá no julgamento final, você há de pagar. Há de pagar. Aquela lei continua. Mas quem já exerce a autoridade já é o próprio Deus. Mas enquanto lá, Deus tinha dado a autoridade no ser humano. Quando alguém mata, outros deveriam matar também. Era o próprio Deus que ordenou. Mas Deus, agora é que ele espera julgar num só último dia. Mas se for, o mesmo pecado que era pecado lá, agora é o pecado, mas quem vai julgar é o próprio Deus no dia do julgamento. Leia Salmos 19, 7. Diz o que é a palavra de Deus. Sim. A lei do Senhor é perfeita. Sim. E dá vida nova. Sim. Os mandamentos do Senhor são dignos de confiança. Sim. Transformam os simples lábios. Sim. Leia. Fala. Fala, não. Aqui estamos a dizer que a lei é perfeita. Os mandamentos são dignos de confiança. Sim. Transforma os simples em lábios. Aqui temos os mandamentos que estão a ser ditos desde o início, que são perfeitas. São perfeitas em que modo? De modo de nós obedecer a Deus, e são perfeitas também para conosco. Porque Deus, se nos determina nós a comer animal X e animal Y não comer, é porque Ele sabe que este animal aqui é bom para a saúde e este aqui prejudica a saúde. Sim, então, porque ele é o nosso oleiro. Sim, ele é que já sabe que o que é bom, o que é mau. Então nós só devemos seguir o mandamento dele, que é simples sim, seguir, e é digno de confiança. Nós devemos ter essa sensação de confiança que nós devemos sentir para com o nosso Deus. Para você ter essa confiança, tem que seguir os mandamentos. E os mandamentos que se devem seguir, a pessoa tem que ter muita confiança nos seus mandamentos. Porque Deus quer as pessoas que realmente amam de verdade. E para pôr à prova, como fez com os israelitas lá por trás, se eles me obedecem ou não, os seus mandamentos, que prova que este aqui é meu servo porque me obedece. Então aquele que não obedece ao Senhor, dizendo que as leis foram tiradas, e as leis X e Y, e não tem nenhuma fonte bíblica que mostra que a lei foi abolida ou foi tirada. Então este aí não quer mesmo seguir as escrituras. Mas muitos, é por isso eu disse antigamente que obedece às leis do governo. Porque também no governo vem para não matar é crime. Então é por isso que muitos também obedecem. Mas aqui próprio é prostituir, mas o governo admite, até já tem setor mesmo para se prostituir à vontade. Até você se prostituir, não pegar dinheiro, é capaz de ser preso. Por você prostituiu, não pagou. Então já é uma lei que está evoluindo muito.
Mas que está contra o próprio Deus. Está contra o próprio Deus. Por isso nós vamos obedecer a Deus do que os seres Os humanos. homens, sim. Vamos ler também Jesus, Mateus 5, 17, 18. O que Jesus diz aí? Mateus sobre 5. a lei. Porque Jesus falou sobre a lei. Vamos, vou ler aqui. Diz assim: não cuides que vi destruir a lei ou os profetas. Sim. Não vi abrogar, mas cumprir. Sim. 18. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tiro se omite da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus disse: não pensa que eu vivo destruir a lei. Não, eu não vi destruir a lei. A lei permanece para o sempre. Porque Jesus, quando diz que não pensa que eu vi destruir a lei ou os profetas, ele dizia: não pensa que eu vi destruir 5 livros da Torá, que é onde se tem a lei de Deus, e também não pensa que vi também abolir o ensinamento dos profetas. Não, vi cumprir, vi preencher, vi cumprir. Então, até a Bíblia já disse também, diz que a lei, eu vos digo, é verdade, a verdade, a lei continua para sempre. Até o céu e a terra se passe, a lei continua. Nem um jota ou um tiro da lei se passe, continua para sempre. Isso está bem, caralho. Irmão, não podemos lutar contra as escrituras sagradas. Se a escritura sagrada está bem claro, aqui não precisamos lutar contra a Bíblia, porque quando você se apoia à Bíblia, está lutando contra o próprio Deus, porque senão não são as palavras de ninguém, são as palavras do próprio Cristo. Sim. Lembramos que Cristo é Deus. É o mesmo que escreveu lá os mandamentos, não é? É o mesmo. Se ele lê, escreve mais, lê, chega lá no Antigo Testamento, ele disse: essa lei não serve mais. Epa. Essa lei, esse próprio Deus vai ser Deus inaconfiável. Não se confia mais, porque fala isso, chega. Se lá no Antigo Testamento adulterar era pecado, no Novo Testamento já não, você pode adulterar livremente. Lá, se a matar era pecado, aqui já é difícil de compreender. Se Deus fosse assim, não seria confiável. Vamos ler também Lucas 16, 17 diz assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tiro da lei. Jesus, ao repetir mais as palavras, é mais fácil o céu passar do que a lei sair, porque a lei continua para sempre. A lei... Esse tiro aí é ponto ou acento? Sim, da lei. Então, a lei de Deus continua. Fala eu a lei, o que o irmão Ronaldo falou aqui. Sim. Aqui vimos Mateus dizendo que sobre as leis, que não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés. Aqui está mais específico aqui. Ou com o ensino dos profetas. Não vim acabar com eles, e sim dar um verdadeiro significado deles. Porque desde lá, quando criou e o 7º dia descansou, foi dar um exemplo. E veio mais na primeira vinda para dar o seu verdadeiro significado deles. Por quê? Porque nesta época, os professores ditadores de lei lá em Israel, eles já estavam a acrescentar mais outras leis que não são de acordo como Deus tinha lhes dado. Então ele veio dar o verdadeiro significado. Que isto aqui é assim, isto aqui é assim, isto aqui é assim. Porque nesta época tinha a volta de 300 e tal leis que... Era 600 tares. 600 e tal leis que os professores de leis aumentaram. Até nem guardar para pensar, era muito pesado do que a Bíblia, porque nem cuspir era pecado. Carregar uma coisa era pecado, mas outras coisas lá não existia, mas ele colocaram. Até Jesus no Mateus 23, ele deixa bem claro que esses professores da lei, dá o cargo, fardo pesado nos outros que eles próprios não conseguem carregar. É verdade. Até Jesus, criticou Jesus por seus discípulos comerem sem seguir a tradição
deles que ele seguia de comer. Primeiro você deveria, quando sair, você deveria lavar mãos aí até aqui. Se não fazer isso, você estaria imundo. Os discípulos de Jesus não seguiu isso, mas aqueles criticam Jesus. Por que seus discípulos não seguem a lei dos antigos? Jesus disse, por que você também não segue a lei de Deus? Sim, porque aqueles já valorizavam mais a lei do ser humano do que do próprio Deus. Então, o irmão Ronaldo pergunta, há uma possibilidade de cumprir a lei sem amar a Deus? Irmão, amar a Deus é cumprir a lei. Vamos ler, a Bíblia vai testemunhar por nós. Sim. Vamos ler João 14:15. Diz o que é a palavra de Deus. João 14:15. Sim, vamos ouvir o que a Bíblia fala. O que é amar a Deus? Quando se trata de amar a Deus, o que é amar a Deus? Vamos, leia. Se vocês me amam, cumprirão os meus mandamentos. Amar a Deus é cumprir o quê? Os mandamentos. Sim, quando se trata de amar a Deus, é cumprir os mandamentos. É guardar os mandamentos. Vai também. Vai no 21. 21 do mesmo capítulo. Sim. Assim diz a Escritura. Sim. Aquele que conhece os meus mandamentos e os obedece, sim, esse é que me ama. Amém. Irmão, se tem mais dúvida aí, não tem, vai. Está bem esclarecido. Vai, continua. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Amém. E eu também o amarei. Sim. E me revelarei a ele. E amar a Deus é guardar o quê? Os seus mandamentos. Irmão, quando se trata de amar a Deus, é obedecer. Sim. O amor é obedecer o próprio Deus. Sim. Irmão, como você ama a Deus se você não obedece esse próprio Deus? Porque outros pensam que, não sei, porque nós pensamos o quê? Quando se trata de amar é o quê? Amar é obedecer. Sim. Se ele disse não pode fazer isso, porque a lei aponta o que ele não quer. Se você não quer obedecer, automaticamente você também está a violar a vontade dele. Vai, continua. No 21, 22. 22. Sim. Então Judas disse, mas Senhor, por que vai se revelar a nós e não ao mundo? Sim, vai. 23. Jesus respondeu, sim, se alguém me ama, obedecerá ao meu ensino. Meu Pai o amará. Nós viremos até ele e viveremos com ele. Sim, vai. Continua. 24. 24. Sim. Quem não me ama, não obedece os meus ensinamentos. Amém. E os ensinamentos que vocês estão ouvindo nem são de fato meus. São do meu Pai. Sim. Enviou. Irmão, assim, quando se trata de amar a Deus, ele obedecer. Ninguém ama a Deus se não ele obedece. Irmão, o amor sem obediência, esse não é amor. Temos que amar. Quando amar a Deus, é obedecer o que ele diz. Vamos continuar. O que é pecado? Como vermos o pecado? 1 João 3:4. Diz que é a Escritura Sagrada. A própria Bíblia já mostra o que é pecado. Vamos? 1 João 3:4. Irmão Leonardo, iremos explicar a sua pergunta. Vai. Vamos lá. Sim. 1 João, anotem também, é importante que fiquem com a Bíblia. Vamos ajudar também, irmão Leonardo, a responder. Vocês daí de casa podem comentar, a responder também, irmão Leonardo. Sim, aqui é para estudar, irmão. Sim, é para estudar a palavra de Deus. Sim. A ter mais conhecimento sobre o próprio nosso Deus, o nosso Criador, que criou o céu e a terra. Vai. Toda observação aqui é válida. Vai. Vamos, 1 João 3:4. Sim. Assim diz a Escritura. Sim. Todo aquele que comete pecado também desobedece à lei de Deus. Sim. Pois pecar é desobedecer. Está bem claro. É isso que falamos, irmão. Pois pecar é desobedecer à lei. Quando tiramos a lei, já não existe pecado. Porque verdade. Pecado existe para desobedecer a própria lei de Deus. Vai, no 8. O que diz aí no 8? No mesmo capítulo. Sim. No mesmo livro. Sim. Ok. Aquele que vive pecando pertence ao diabo. Sim. Porque o diabo vive pecando. Sim. Desde o princípio. A Bíblia já deixa claro. Fala, irmão. A razão pela qual o Filho de Deus veio foi esta: destruir as obras do diabo. Sim. Então, meu irmão, Jesus veio para ser crucificado, destruir a obra do diabo. Sim. Então não deixe que o diabo
vença a ti, porquanto Jesus já venceu. Desta profecia que se cumpriu, que foi detalhada lá em Gênesis, que pisará a cabeça da cobra. Sim. Aqui está bem já explícito. Porque aqui quem vive pecando é o diabo. Se você vive nessas condições pecaminosas, meu irmão, peço que deixe. De grande coração mesmo, peço que deixe. Porque você está a viver como o diabo. Diabo vive pecando. Vamos deixar essas abominações horríveis que Deus não gosta, que é desobedecer às suas leis. Sim. Então, a partir de hoje, meu irmão que está a me ouvir, peço mesmo com grande coração que Deus também está alegre aí. Aí está a mensagem. Tenta, faz um esforço, deixar tudo de errado que você faz. Pega na Bíblia, lê o que é errado. Pega o livro de Gálatas, pega os 10 mandamentos, começa a ler, adverter muitas coisas erradas que nós vivemos a fazer. Sim. Porque é errado. E outra coisa, outros dizem, na Bíblia não tem fumar, é pecado, não tem isso. Mas a lei da saúde que nós acabamos de falar lá, em resumo, diz, tudo que prejudica a sua saúde, meu irmão, é pecado. Por que é pecado? Porque essa lei, esse corpo não nos pertence, pertence ao próprio Cristo. Porque a Bíblia já deixa bem claro que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz que aquele que destrua o templo do Espírito Santo, Deus também o destruirá. Sim. Porque, irmão, quando você consome coisa que não é permitido com Deus, você está a quebrar a lei do próprio Deus, porque esse corpo é o próprio Deus que nos criou. Então ele tem suas normas que devemos seguir. 1 João 2, 3 a 4. Diz o que é a palavra de Deus. Assim diz a Escritura Sagrada. Sim. Esta é a maneira pela qual podemos ter certeza de que conhecemos a Deus. Sim. Obedecendo aos seus mandamentos. Sim. 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedeço os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. A Bíblia já deixa bem claro que aquele que disse que conhece Deus não obedece aos mandamentos, ele é mentiroso. Sim. Amar a Deus é obedecer os mandamentos. Irmão, você como vai dizer que ama Deus? Você adora ídolos. Você como vai dizer que ama Deus? Você a ter imagem esculpida. Amar a Deus é obedecer os mandamentos do próprio nosso Deus. É verdade. Sim, então, nesta ocasião, este é o momento de nós vermos o que é errado ou o que é certo para destruir o templo do Senhor. Tatuagem, furar brinco, aquilo de furar brinco aqui, é errado, estamos a destruir o templo do Senhor. Deus nos fez assim como Ele quer, então nós vamos aceitar viver assim mesmo como Ele quer. Você... Às vezes, de tanto querer a beleza, de tanto querer ser branco, outros põem umas pomadas aí, clareiam a pele, para a pessoa de noite para dia virar mulata. Não, Deus não te fez desse jeito. Então, você tem que aceitar de acordo com tudo que Deus te fez. Quer tatuagem? Eu estou vendo para que serve, eu? Pagar dinheiro para ser escrito, estragar a sua própria pele. Não tem vantagem. Então nós devemos deixar desse tipo de prática e começar a obedecer ao Senhor. Porque ir na igreja não é obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor é fazer tudo aquilo que Ele manda. Mas se ninguém é perfeito, então como vou conseguir obedecer tudo que Ele manda? O perfeito já existe, Jesus. Já. Ele vai, quando você se entrega para obedecer, Ele vai te dar força de obedecer. Sim. Irmão Leonardo continua a pergunta. Ele diz: como explica o jovem rico que cumpria a lei, mesmo assim Jesus lhe disse para ir vender tudo o que daria aos pobres? O que faltava nele para Jesus lhe dizer isso? Irmão, você quando vê o comportamento daquele jovem, não é que Jesus odiava os ricos, não. Só o comportamento daquele jovem, Jesus disse que o que faltava para ele, disse, vai vender tudo e me segue. Sim. Aí, Jesus viu que na própria riqueza dele,
existia alguma coisa que estava farta nele. Por quê? Não sei, encontrou com os meios injustos esse poder, essa riqueza. Não temos informação. Mas aí Jesus disse que vai vender e me segue. Automaticamente mostra que aquele jovem obedecia aos mandamentos, mas não obedecia de fato, porque ele negou seguir Cristo. Porque quando Jesus disse que, quando Jesus disser me segue, vende tudo, me segue, aquele jovem saiu zangado, bem zangado. Mas outros ele disse, eu cumpriria tudo. Mas quando se trata de seguir Cristo, irmão, devemos saber que a lei foi estabelecida com o próprio Cristo. É difícil você também cumprir a própria lei sem o próprio Cristo. Tem que ter o próprio Cristo e obedecer aos mandamentos dele. Depois, não é de que obedecemos os mandamentos para ter salvação. Não, a salvação vem é graça e merecida. Mas a Bíblia já disse, aquele que guarda o mandamento já mostra também que a sua gratidão com Deus. Deus te salva de graça. Jesus veio morrer na cruz. Você não precisa pagar nada. É só aceitar e ter a salvação. Mas você também tem que obedecer à sua lei. Isso é como a gratidão ao nosso Deus. Também isso já é onde nós manifestamos também o nosso amor, de amar ao nosso Deus. Então, o assunto daquele rico, aquele rico não queria seguir o próprio Deus. Então, ele levava o seu riqueza como ídolos, porque ele negou vender. Quando Jesus disse, vende e depois me siga, ele negou. Ele viu, deixar minha riqueza, seguir esse, eu não quero. Ele saiu zangado. Então, aquele jovem não queria seguir o próprio Deus. Ele também guardava a lei, mas ele não queria seguir o próprio Deus. Sim. Como aqueles os mestres da lei. Aqueles guardavam a lei, mas fez plano de matar o próprio Deus. Ele fez plano de matar o próprio filho de Deus. Sim. Aqueles fingia de guardar a lei, mas não guardava próprio bem a lei. Porque se guardava a própria lei, não ia fazer plano de matar o próprio Cristo. Então, já demonstra de que eles não obedeciam aos próprios mandamentos, só que eles fingiam de guardar. Porque como você guarda os mandamentos, aqueles fazem mais plano de matar o próprio filho de Deus. Não tem lógica. Então é como aquele o jovem. Ele disse que guardava, mas na realidade ele não guardava a lei de Deus. Porque se ele guardava a lei de Deus, por que ele negou seguir o próprio Cristo? Porque Cristo fala bem lá no João 5, 45 a 47, ele diz que se você acredita em Moisés, também acreditaria também em mim, porque Moisés, o que escreveu era minha. Quem escreveu aquele entendimento de Moisés? Moisés escrevia sobre Cristo, escrevia coisas de Cristo. Então, se aqueles de fato guardavam a lei verdadeiramente, ia seguir Cristo. Então, o jovem rico não guardava a lei. E isso é óbvio, porque ele negou seguir o próprio Cristo. Porque a lei aponta o pecado. Depois, a lei também te mostra também que você precisa de um Salvador. O nosso Salvador é Jesus, que morreu de graça na cruz. Não pagamos para ter salvação, porque Efésios 2:8 diz bem que a salvação é de graça, não precisa pagar nada. Mas no 10 diz que andamos nas obras que foi preparado há muito tempo com o nosso Deus. Deus nos salva pela graça, mas Deus preparou também suas obras de nós para andar. Quando se trata de cumprir a lei de Deus, é onde nós já manifestamos que também nós chamamos de a Deus. Irmão, amar sem cumprir, o amor que nos manifesta, esse não é amor. Se alguém diz te amo, ele não manifesta, esse é mentiroso. Irmão, você lembra, quando lê a história, vai ouvir que Pedro morreu por causa de Cristo. Ele morreu porque ele que amava esse Cristo. Já ouvi outros maridos se entregar a sua vida por causa da esposa. Isso era de que ele amava essa esposa. Ele preferiu morrer. Eu preciso. Cristo morreu na cruz porque ele nos amava. Então, quando nós amamos, quando se trata de amar também a Deus, devemos cumprir amar a Deus em cima de tudo e também amar o nosso próximo. É que também os 10 mandamentos nos ensinam, porque os 10 mandamentos é o caráter do próprio Deus. Mostra como Deus é. Você tem que amar. Depois ama o seu próximo. Deus estabeleceu esse reis para mostrar a vontade dele. Aquele que quer seguir a vontade dele é que obedece aos mandamentos de Deus. Porque a Bíblia já diz que sem a lei não tem pecado. O que mostra o pecado é a lei. Sim, meramente verdade. Irmãos, compartilhem esta live para alcançar mais pessoas. Ponham um like. Vamos responder as perguntas em todo sítio, em qualquer momento que nós estamos aqui na live. Então, por favor, caros irmãos,
Cada pergunta também vocês conseguem ver as perguntas do outro lado, lá de casa. Então podem também responder por a prova também e também dar algumas opiniões, acrescentar dúvidas, críticas, elogios. Estamos aqui para nós aprendermos juntos e termos conhecimento, porque cada um tem o seu tipo de conhecimento. Então se nós unirmos nossos conhecimentos bíblicos, será o único só e assim nós teremos mais cheio de Espírito Santo. Ok, vamos continuar com o nosso leitor da palavra de Deus. Primeiro, Tiago 2:10. Diz o que é a palavra de Deus, irmão. Vamos você a procurar para ler. Vamos falar também o que irmão Francisco Bede. É verdade, outros também dizem que eu não vou na igreja, mas guardo os mandamentos de Deus. Hebreus 10:25, se a memória não falha, ele disse que não deixamos de se reunir, como diz outros, devemos se reunir, irmão. Também dizer que eu não vou na igreja, mas guardo os mandamentos de Deus. Jesus também, a Bíblia já nos recomenda de nos reunirmos. É muito importante também reunir, porque a Bíblia diz que não deixamos de reunir como diz outros. Naquele tempo de Paulo tinha outros também que diziam, não pode se reunir, é para viver em casa, pode viver. Mas Paulo disse que não deixamos de reunir, a compartilhar esperança, devemos reunir. Guardar o mandamento de Deus é obedecer o próprio Deus, mas devemos reunir, porque quando reunimos, aprendemos dia após dia. É como se trata assim, alguém quer ir no treino, vai se alistar, quer ir no treino, mas ele treina só, fica em casa, não volta mais a praticar. Como ele vai se ativar nesse aspecto que ele aprendeu? Tem que ativar dia após dia. Então, aqui vai ler, diz o quê? Sim, aqui estamos no livro do Tiago 2. Muito obrigado, irmã, por sua opinião de que é preciso ir para a igreja. É lá que aprendemos a viver com a diferença. Isso, amém. É isso mesmo. Devemos ir também na igreja, porque é onde vamos aprender dia após dia com nossos irmãos. Ninguém conhece por si, mas vamos compartilhar a esperança com nossos irmãos. Porque Jesus reunia com seus discípulos. Onde ia Jesus também, os seus discípulos seguiam. Porque os discípulos de Jesus, quando aceitou Jesus, não ficou em casa. Seguia, porque dia após dia aprendia. Então, também nós devemos ir na igreja a reunir, a aprender sobre Cristo, dia após dia. Vamos. Grato, irmã Adelaide. Diz o que lá, lê. Assim diz a Escritura, Tiago 2:10. Sim. Digo isto porque qualquer que segue toda a lei, mas falha em obedecer um único mandamento, se torna culpado de todos. Sim, por que ele torna culpado de toda a lei? Por quê? Vai, continua. 11. Pois aquele que disse, não cometa adultério, sim, também disse, não mata. Sim. Ora, se você não comete adultério, porém mata, você se torna culpado de quebrar a lei. Sim. Aí espera. Tiago já deixa bem claro que aquele que obedece à lei de Deus, quando menospreza ele torna culpado de todo, porque aqueles 10 mandamentos é próprio Deus que ordenou. Se você dizer que esse é mais importante, esse vou menosprezar, ou é menosprezar sábado, automaticamente está menosprezar todos, porque foi estabelecido com Deus. Se é a lei de idolatria, quando você menospreza também, você está menosprezar todos, porque foi próprio Deus que estabeleceu. Não é o homem que colocou aqueles leis, foi próprio Deus. Se é a lei de matar que você despreza, também está a desprezar todos, porque foi próprio Deus que colocou. Irmão, aqui não tem como discutir. Alguém pode colocar sua justiça, tentar justificar. Nós não vamos tentar justificar o que a Bíblia fala. Vamos seguir o que a Bíblia fala, porque essas leis foi próprio Deus que falou. Olha, irmão, Jesus, quando Deus ordenou Moisés fazer aquele tabernáculo conforme que estava lá no céu, aí diz que no arca tinha os 10 mandamentos. Mas a Apocalipse também vai nos dizer que ele viu também visão lá no céu, o santuário também se abriu, ele viu também a arca lá. Significa que a arca que estava aqui na terra, lá no céu também existe. Estão a obedecer também. Porque é o mesmo símbolo. Deus deu o exemplo do que lá estava lá no céu. Vamos ler Apocalipse 11:18. O que diz a palavra de Deus? 11:18 do Apocalipse. Sim, diz o quê? Assim diz a Escritura. 11:18. Diz o quê? 11 ou 19, assim? Sim, 11. 19, lê 19. 19? Não, 11:19, irmão. Tá bom.
Então o templo de Deus no céu se abriu. Sim. E a arca que contém a sua aliança Sim. foi visto no templo. Sim. E houve relâmpagos, barulhos, trovões e terremoto a uma forte chuva de pedra. Irmão, o que é a aliança de Deus? A aliança é a lei de Deus que ele colocou, Deus, o seu povo. Então a Bíblia diz que João, na visão, ele viu o templo do céu se abriu. Ele viu a arca de Deus que conta a aliança de Deus, que são 10 mandamentos, que são a lei de Deus. Lá no céu também os 10 mandamentos de ter. Sim, porque a Bíblia diz que Moisés foi mostrado o formato do que estava lá no céu. Deus disse bem, faz o mesmo modelo que você viu lá no céu. Então Moisés fez conforme o que ele tinha visto. A arca que ele fez, viu também no céu, estava lá. Isso, a Bíblia está confirmando aqui. O santuário se abriu. Ele viu a arca que conta a aliança de Deus. Irmão, Deus é fiel, não muda. Malaquias 3:6 diz bem, o Deus de onde e de hoje é mesmo para sempre. Hebreus 13:8 diz que o Jesus de onde e de hoje é para sempre, não muda. Irmão, Deus que colocou os leis sempre vai funcionar porque são do próprio Deus, são de sua governação. Irmão, o reino que não tem rei, o que não tem reis, que não tem leis, está morto esse reino. O reino tem que ter leis. Então Deus também tem suas leis que os seus filhos devem obedecer. É verdade. A Bíblia deixa bem claro que aquele que ama a Deus é aquele que obedece aos seus mandamentos. Porque quando se trata de não ter imagem ou não ter outros deuses, você está a amar a Deus, você não está a quebrar seu lei. Quando a Bíblia diz que não pode fazer imagens esculpidas, você não fazer, você está a amar a Deus e também está a cumprir os mandamentos dele. Quando disse não tomará o nome de Deus em vão. Aí, se você não tomar o nome de Deus em vão, você está a amar o seu próprio Deus. Que tomar o nome de Deus em vão é viver uma vida que não está de acordo com o nome de Deus. Porque o nome de Deus é santo. O povo dele deve também se santificar. A Bíblia diz que seja santo, porque eu sou Senhor Deus, sou santo. Irmão, nosso Deus é santo. Hebreus 12:14 diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Devemos viver na santidade. Quando se trata de santidade, Deus é que Deus é que nos dá a sua justiça, mas obedecemos, porque Abraão creu em Deus, ele foi disso, Deus disse, ele é justo e íntegro, mas era um homem pecador, mas ele fazia o seu esforço, ele obedecia aos mandamentos de Deus, porque Gênesis 26:5 diz que Abraão obedecia a ordenança de Deus, a ordem de Deus, o estatuto de Deus, a lei de Deus e os mandamentos de Deus. Abraão era homem temente a Deus. Ele também obedecia como Jó. Jó, para ser dito que era homem perfeito, ele obedecia à lei de Deus. Irmão, porque quando você obedece à lei de Deus, mostra que você teme o próprio Deus. Sim. Deus coloca o que você deve seguir como a vontade dele. A lei de Deus é importante, irmão. Paulo, vamos ler? Depois o irmão comenta, hein? Fala. Paulo. Primeiro fala. Sim. Imaginemos que aqui em Moçambique vivermos sem lei. Imagina só. Que ninguém vai ser preso, não tem nada de errado nesse mundo. Imagina só. A maioria vão entrar nas lojas e levar o que querem, outros vão se matar. É menos de 24 horas só. Posso um dia sem lei. Nos estabelecer um dia sem lei. Porque ele também nem na casa dele vão arrombar, vão entrar, nem a polícia também vão ser ladrões, vão querer apoderar-se de tudo que há. Porque um dia sem lei, quase em uma semana, vai ficar tudo descontrolado. Até nem energia não vamos ter mais, nem nada não vamos ter mais, porque vai estar tudo descontrolado. Vai ser um país desorganizado. Assim como está hoje, agora, para com nosso Deus. Está desorganizado. Então vamos tentar nos organizarmos para que Deus fique feliz conosco. Sim, irmão, está falando do livro? Romano 7:12 diz assim, vou ler. A lei é santa e o mandamento é santo. Reto é bom. Paulo fala isso. A lei é santa, o mandamento é santo. E reto é bom. Porque é reto e bom. Foi estabelecido com um Deus que é bom, que é Deus também que é santo, que é também Deus reto, porque o mandamento é reto.
Porque é o Deus que ordenou. É por isso que os 10 mandamentos continuam. Irmão, se alguém quer menosprezar os 10 mandamentos, é com ele. Mas a Bíblia deixa bem claro. Porque nem Paulo, muitos usam Paulo tentar justificar com Paulo. Paulo nunca nos recomendou não obedecer à lei. Paulo, olha o que diz Paulo aí. 3:31, Romano 3:31 diz assim: será que quando seguimos a fé estamos destruindo a lei? De maneira nenhuma. A fé nos faz ser o que a lei verdadeiramente quer que sejamos. A Bíblia de Paulo já deixa bem claro. Quando seguimos a fé, quebramos os mandamentos, ele disse de maneira nenhuma. Porque a fé verdadeira, ele nos faz seguir o que o mandamento quer. Irmão, a fé verdadeira é que te leva a fazer o que o mandamento quer. Mas a fé que anula a lei de Deus, aí é difícil. Quando confiamos em graça, estamos embaixo da graça, enquanto a própria lei também foi Deus que estabeleceu. Aí é difícil. Irmão, para termos graça é que quebramos a lei dele. Deus é que tem misericórdia. Como os meus filhos quebram meus mandamentos, vou dar a graça, vou dar mais chance, vou ter medo de salvar, porque ele quebrou o mandamento. Então, se não tem pecado, já não existe. Se não tem pecado, se não tem lei, mas já não existe mais pecado. Todos nós somos santos, ninguém vai perder a salvação, também ninguém precisa de se arrepender, é só viver do jeito que nós somos santos. Não, assim quando pensamos estamos sem enganar, precisamos do Cristo. Sim, por isso que desde o momento do pecado, quando Satanás pensou que eu já venci o mundo, porque consegui meter o pecado aqui no mundo, só que já Deus, de acordo com sua graça, ele veio morrer por nós, para nos dar essa tal graça que nós que hoje estamos a usar de maneira inapropriada. Porque porque o mundo já estava nas mãos do diabo. Então disse que certamente morrerá se comer o fruto. Então, antes de morrer, veio Jesus como cordeiro para poder se sacrificar em nossos pecados. Então não é para nós deixar as leis, porque desde há muito tempo ele veio lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, ele chegou até aí. Então depois disso, quando estavam a vir para cá matar Moisés, foi daí onde deu a lei que já existia desde há muito tempo. Só que desta vez não foi da forma oral, foi da forma escrita, mas já tinha os mandamentos. A lei de Deus sempre existiu, porque se não existia também a lei, porque Deus também puniu Caim? Porque Deus amaldiçoou também Caim. Porque se não tinha a lei, Deus ia dizer você fez o que é certo, também não tem problema, porque não tem a lei que proíbe matar. Mas quando Caim matou, Deus amaldiçoou. Não poupou, porque ele desobedeceu a lei do próprio Deus. Irmão, para o pecado entrar naquele tempo antediluviano, é que existia a lei do próprio Deus. Só que não era escrita, mas era de forma oral. Mas a lei de Deus sempre existiu. Porque nem a lei que nós ouvimos que os nossos pais desobedeceram no Éden, não tem nenhum lugar que estava escrito aquela lei. Nem a Bíblia não diz que estava escrito no árvore ou na pedra. Não, só Deus falou. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Aqueles casaram, Deus desobedeceu. Mas Deus não deixou de punir. Puniu, porque desobedeceu a lei do próprio Deus. É verdade. Então, por desobedecer a lei, por isso estamos a sofrer este castigo até hoje. Porque seria uma vida bem perfeita sem o pecado. Mas aqui veio a graça, e a graça não é para nós desprezarmos. Aqui vimos que o que nós estamos a viver aqui quase é preparação do que vamos viver lá no céu. Sim. Se Moisés foi abrido e viu também a arca lá no céu, significa que nós também devemos ir viver o que nós estamos aprendendo aqui. Então, se a arca de aliança está lá, nós também vamos viver os 10 mandamentos lá, e nenhum dos mandamentos vai se retirar, porque o que está aqui é cópia do que já tinha antigamente lá no céu. Então, meus caros irmãos, nada de abolir lei por sua vontade, porque agora os líderes religiosos estão a pôr o que eles querem.
beber, vamos beber pouco só que não pode engrossar. Não é isso nada. A Bíblia proíbe mesmo. Proibiu mesmo. Efésios 5:18 diz que não é ambriguez. Sim. Sim. Jesus disse, o que entra pela boca não é pecado, só o que sai. Estão a comer mbeua, ratazana e porco, tudo que está errado na lei de saúde. É só nós pegarmos a Escritura Sagrada, lermos cada vez mais, assim nós vamos aprender. Sempre Deus tem o amor ao seu povo. Ele coloca os mandamentos que protegem o próprio seu povo. Sim. Deus é muito amoroso, irmão. Quando Deus te proíbe, não pode fazer isso, Ele sabe por quê. Sim. Deus não é para ser questionado. É porque Deus proibiu isso. Deus sabe. Porque Ele proibiu. Irmão Leonardo estava dizendo, sabendo que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Há necessidade de orarmos para inverter isso, como acontece em Nínive. Irmão, não tem como inverter, porque isso é profecia que deve acontecer. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias há de ter também guerra, e também ter fome, e também ter terremoto. Não tem como nem orar como não vai inverter, porque deve-se cumprir o que a Bíblia fala. Porque se não cumprir, Jesus vai ser mentiroso, a Bíblia vai ser mentirosa. Então tem que se cumprir o que a Bíblia fala. Vamos ler o que Jesus já fala. Diz assim: o maldade se espalhará. Mateus 24:12 diz assim: a maldade se espalhará de tal maneira que o amor da maioria das pessoas esfriará. 13. Aquele, porém, que permanecer firme até o fim será salvo. Jesus já deixa bem claro que o amor do mundo ia acabar e também o maldade ia aumentar. Mas Jesus disse, já coloca individualmente, aquele que permanecer firme e será salvo. Sim. Deus vai salvar aquele que permanece continuando no amor. Deus vai salvar aquele que permanece obedecendo a sua lei. Deus salva aquele que permanece fazendo a sua vontade. Aí, a salvação é individual. A Bíblia já deixa bem claro que a maldade vai aumentar. Mas aquele que permanece firme, ele que será salvo. Aquele que permanece firme, seguindo a mensagem do Evangelho, ele que será salvo. A Bíblia já deixa bem claro, irmão. Você pode orar para os outros, mas inverter isso não tem como, porque já é profecia que foi dito com o próprio Deus. Não tem como alterar. Como também a profecia que Jesus seria morto e seria traído com os dos discípulos, já estava escrito aquilo tudo aí, já estava, aquele processo todo aí já estava escrito. Para quem lia a Escritura Sagrada, já estava escrito. Assim, quando aconteceu o nascimento de Jesus Cristo, já tinha pessoas que liam também e entendiam as profecias, saíram de onde saíram, foram até no local do nascimento, seguido por uma estrela. Ele já tinha esse tipo de conhecimento que vai acontecer isso, e tinha que acontecer até a sua morte. Já tudo, quando é profecia, são coisas quase, é uma maneira que Deus usa para nos explicar o futuro, o que vai acontecer. Não tem como também alterar. Não há como alterar o futuro. Sim. Com o tempo vamos estudar mais sobre as profecias e aprofundar mais. Será muito bom que não perca as profecias que nós vamos dar aqui. Muito obrigado, irmãos. Chegamos no fim da nossa live. Muito obrigado, irmãos e irmãs, por nos assistir. Que Deus abençoe. Dará-me bênção. Eu sou o vosso amigo, Gemusi, o pregador. Siga também a página, compartilhe essa página com seus irmãos e convida mais irmãos, porque amanhã vamos ter mais estudo, vamos estudar sobre a palavra. Aqui estudamos o que está na Bíblia, não estudamos o que o homem quer. A Bíblia é que fala por si, então não podemos discutir com a Bíblia. Muito obrigado por nos ouvir. Sim, obrigado por estar conosco até este exato momento. Mais força, que Deus vos abençoe. Eu respondo pelo nome de Wilson Adamo e estaremos aqui amanhã. E obrigado pela sua presença. Compartilha e dê um like para que as pessoas possam também assistir os nossos vídeos, que possamos crescer e nos ajudem também a crescer junto convosco. Obrigado. Amém. Que Deus o abençoe a todos. Antes de fecharmos, vamos orar. Agradecer ao nosso Deus e também orar com o nosso irmão que está aqui presente. Irmão Orson, ora. Oremos. Obrigado, meu caro Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, que nos deu mais o entendimento e conhecimento.
que possamos seguir as suas leis de acordo com as suas escrituras, meu Deus. E por favor, não nos deixe nos desviar dos mandamentos e nos livre dos falsos ensinamentos que acontecem aqui na terra, meu Deus, para que nós possamos ter a sua graça bem-vinda em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fica com Deus. Até amanhã, Tchau, se Deus tchau. quiser. Amém. 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 Já. Ih, amigo, a lei de Deus.